Milionário falido encontra uma menina pedindo ajuda na rua. Uma conversa inusitada. Traz uma ideia que pode mudar tudo. Uma desculpa simples. Esconde um impacto profundo. Uma revelação surpreendente. Torna tudo ainda mais emocionante. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. O reflexo no vidro espelhado do arranha-céu mostrava um Fernando Meirelles, diferente daquele que, por anos, estampou capas de revistas de negócios. Seu terno italiano impecável ainda disfarçava bem a situação, mas os olhos cansados e a postura tensa denunciavam que algo estava errado. Do 405º andar do edifício sede da TechBrain, sua empresa avaliada em bilhões, ele observava São Paulo com um misto de angústia e incredulidade. Senhor Meirelles, a reunião do conselho começará em 5 minutos, anunciou Sandra, sua assistente há mais de uma década, com uma voz que transparecia preocupação. Fernando ajustou a gravata bordô, seu amuleto da sorte presente em todos os grandes momentos de sua carreira, e caminhou em direção à sala de reuniões. Cada passo ecoava pelo corredor de mármore, como um lembrete do império que construiu, desde que fundou a empresa em sua garagem, 20 anos atrás. A sala de reuniões, antes palco de suas maiores conquistas, agora parecia um tribunal. 12 rostos sérios o encaravam, cada um representando uma fatia considerável do capital investido na TechBrain. Entre eles, Eduardo Tavares, antes seu braço direito e agora seu maior crítico interno, mantinha um sorriso discreto e perturbador. Os números são claros, Fernando, começou Ricardo Mendes, presidente do conselho. As últimas 3 apostas da empresa resultaram em prejuízos substanciais. O projeto Nexus consumiu 40% de nosso capital de giro sem apresentar resultados. As ações caíram 62% em 6 meses. Fernando tentou manter a compostura, mas suas mãos suavam. O mercado de tecnologia é volátil. Precisamos ousar para inovar. O Nexus está acabado, interrompeu Eduardo, seu ex-sócio. Assim como sua gestão temerária. Convocamos esta reunião extraordinária para discutir a sucessão do cargo de CEO. A palavra sucessão atingiu Fernando como um soco no estômago. Ele olhou para as faces ao seu redor, rostos que há poucos meses o admiravam, buscando algum sinal de apoio. Encontrou apenas expressões sérias ou desvios de olhar. Vocês não podem fazer isso. Se eu construí esta empresa do zero, protestou, sua voz traindo a emoção que tentava conter. Precisamente por isso, respondeu Ricardo. Seu apego emocional está custando bilhões aos acionistas. A votação será realizada agora. As próximas 2 horas foram um borrão de moções, argumentos legais e votações. Quando terminou, Fernando estava formalmente afastado do cargo de CEO, mantendo apenas uma posição minoritária no conselho. Seu império, construído com tanto sacrifício, escorria por entre seus dedos. Ao deixar a sala, Sandra o esperava com lágrimas nos olhos. Sinto muito, senhor. Meirelles, prepare os documentos do meu escritório pessoal, respondeu mecanicamente enquanto caminhava em direção ao elevador. Envie tudo para minha casa. No estacionamento, Fernando entrou em seu Porsche preto, mas não conseguiu dar a partida. Suas mãos tremiam sobre o volante. 20 anos de trabalho, incontáveis noites em claro, sacrifícios pessoais imensuráveis. Tudo parecia ter sido em vão. Pela primeira vez em 2 décadas, Fernando Meirelles saiu a pé do prédio que um dia foi seu reino. As ruas de São Paulo, sempre tão familiares vistas do alto de sua cobertura corporativa, agora pareciam um labirinto hostil. Enquanto caminhava sem destino, sua mente repassava cada decisão, cada momento de arrogância, cada vez que ignorou conselhos por acreditar-se invencível. O sol começava a se pôr quando ele percebeu que havia andado por horas. Estava em um bairro que não reconhecia, longe do luxo e do poder ao qual estava acostumado. Foi então que ouviu uma voz fina e hesitante. Moço, será que o senhor poderia me ajudar? Fernando virou-se, encontrando uma menina de aproximadamente 12 anos, com olhos expressivos e uma mochila surrada nas costas. Aquele encontro, embora ele ainda não soubesse,
estava prestes a mudar completamente o rumo de sua história. Fernando observou a menina por alguns instantes, notando seus cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo desarrumado e o uniforme escolar já gasto pelo uso. Em qualquer outro dia, ele provavelmente teria ignorado aquela abordagem, mas algo em seus olhos castanhos e brilhantes o fez parar. "O que você quer?" perguntou sua voz saindo mais ríspida do que pretendia, ainda carregando o peso dos acontecimentos do dia. "Desculpe incomodar", ela respondeu, sem se intimidar com seu tom. "Meu nome é Sofia. Estou voltando da escola e... Bem, esqueci minha carteirinha do ônibus. Será que o senhor poderia me ajudar com a passagem?" Fernando enfiou a mão no bolso do paletó, encontrando sua carteira de couro italiana. Abriu-a, constatando que só tinha notas de alto valor. Num impulso que nem ele mesmo entendeu, decidiu fazer mais que simplesmente dar o dinheiro. "Você deve estar com fome, não é?" perguntou, notando como ela apertava a alça da mochila, numa tentativa óbvia de conter o nervosismo. Sofia hesitou por um momento, mas então assentiu. "Um pouco. Na verdade, bastante. Tem uma lanchonete ali na esquina. Que tal comermos algo?" O rosto da menina se iluminou, mas logo em seguida ela franziu a testa. "Minha mãe sempre diz para não aceitar convites de estranhos." Fernando não pôde conter um pequeno sorriso. "Sua mãe está certa. Mas podemos resolver isso. Me chamo Fernando Meirelles, tenho 45 anos e acabei de ter o pior dia da minha vida profissional. Agora não somos mais estranhos." Sofia riu, um som cristalino que parecia deslocado naquela rua cinzenta. "O senhor é engraçado, Sr. Meirelles. Tudo bem, aceito o lanche, mas tem que ser ali mesmo, onde todo mundo pode ver pela vitrine." Na lanchonete simples, Fernando se viu sentado em uma cadeira de plástico, algo impensável para seus padrões habituais. Sofia pediu um hambúrguer com batatas fritas e um milkshake de chocolate, seus olhos brilhando ao ver o pedido chegar. "Então, Sofia, por que está sozinha a essa hora?" Entre uma mordida e outra, ela explicou. "Tive aula de reforço de matemática. Normalmente minha mãe me busca, mas hoje ela teve que fazer hora extra no trabalho. Ela é faxineira em um escritório no centro." Fernando assentiu, pensando em quantas vezes havia passado por pessoas como a mãe de Sofia, sem realmente notá-las. "Ah, você gosta de matemática." "Na verdade, sou melhor em ciências. Adoro inventar coisas. Semana passada fiz um projeto para a Feira de Ciências sobre energia renovável. Usei materiais reciclados para criar um mini gerador solar." O interesse de Fernando foi genuinamente despertado. "Mesmo? E como funcionava?" Sofia começou a explicar seu projeto com um entusiasmo contagiante, usando guardanapos para fazer diagramas improvisados. Sua explicação, embora simplificada, demonstrava uma compreensão surpreendente dos princípios básicos de energia solar. "Sabe qual é o problema dos painéis solares comuns?" ela perguntou, limpando um pouco de ketchup do canto da boca. "Eles são muito caros e nem todo mundo pode ter. Eu queria criar algo que qualquer pessoa pudesse montar em casa." Aquelas palavras atingiram Fernando como um raio. Lembrou-se subitamente de um projeto arquivado há anos, algo que sua equipe havia considerado simples demais para ser lucrativo. Era uma tecnologia de energia alternativa, voltada para comunidades de baixa renda, mas que foi abandonada em favor de projetos mais ambiciosos. "Sofia, você já pensou em ser engenheira?" "Toda hora", ela respondeu animada. "Mas minha mãe diz que é muito difícil, que custa muito caro." "Nada é impossível quando se tem determinação", Fernando falou, percebendo a ironia de estar dando conselhos motivacionais justamente naquele dia. "Sabia que eu comecei minha empresa numa garagem?" "Sério? Que empresa?" "A TechBrain", respondeu, esperando o costumeiro olhar de reconhecimento que seu nome geralmente provocava. Sofia franziu a testa. "Nunca ouvi falar. O que vocês fazem?" Aquela resposta sincera e despretensiosa fez Fernando rir pela primeira vez no dia. Era refrescante conversar com alguém que não o julgava por seu sucesso ou fracasso, alguém que simplesmente via outro ser humano. Enquanto Sofia terminava seu milkshake, Fernando percebeu que suas ideias começavam a se reorganizar. A simplicidade e o entusiasmo da menina haviam despertado algo que ele havia perdido em meio às reuniões de conselho e relatórios financeiros: a pura paixão por criar e inovar. "Sofia,
Que horas sua mãe termina o trabalho? Posso esperar com você e depois levamos vocês para casa. Ela sai às 8, mas não precisa não, Sr. Meirelles. O senhor já fez muito. Insisto. Na verdade, tenho uma proposta para fazer para vocês duas. O prédio onde a mãe de Sofia trabalhava era um daqueles edifícios comerciais típicos do centro de São Paulo, com uma fachada sem personalidade e iluminação fluorescente que vazava pelas janelas. Fernando e Sofia esperavam no saguão, ela balançando as pernas sentada em um dos bancos de espera, enquanto ele observava o movimento dos funcionários que iam embora. Minha mãe vai pirar quando souber que almocei com o dono de uma empresa de tecnologia, Sofia comentou, folheando uma revista antiga deixada sobre a mesa de centro. Ex-dono, Fernando corrigiu automaticamente, sentindo uma pontada no peito. Como assim, ex-dono? O senhor vendeu? Antes que Fernando pudesse responder, uma mulher de aproximadamente 40 anos, usando uniforme de limpeza, atravessou o saguão apressadamente. Seu rosto cansado se iluminou ao ver Sofia, mas logo se transformou em preocupação ao notar Fernando ao lado dela. Sofia, o que está acontecendo? Quem é esse senhor? Mãe, esse é o Sr. Meirelles. Ele me ajudou quando eu esqueci a carteirinha do ônibus e até me comprou um lanche, Sofia explicou animadamente. Dona... Fernando estendeu a mão educadamente. Regina Santos. Ela respondeu com cautela, apertando sua mão. Agradeço a ajuda com minha filha, mas... Senhora Santos, sei que deve estar preocupada, mas gostaria de conversar com você sobre algo importante. Podemos tomar um café? Regina hesitou, olhando de Sofia para Fernando. Não sei se... Mãe, ele é legal. E ele tem uma empresa de tecnologia. Bom, É uma história complicada, Sofia interveio. Após alguma insistência, Regina concordou em ir até uma padaria próxima. Fernando pediu 3 cafés e pães de queijo, observando como mãe e filha interagiam. Havia ali uma cumplicidade tocante, algo que ele, em seus anos de obsessão por sucesso empresarial, havia esquecido que existia. Senhora Santos, começou Fernando, sua filha tem um talento extraordinário para ciências e tecnologia. Hoje ela me explicou um projeto de energia solar que desenvolveu para a Feira de Ciências. E foi isso que me fez lembrar de algo importante. Regina ouvia atentamente enquanto Fernando explicava sobre sua situação atual, o projeto esquecido de energia alternativa e como o encontro com Sofia havia despertado uma nova perspectiva. O que estou propondo é uma parceria. Quero desenvolver esse projeto, mas preciso da visão de Sofia. Ela enxerga soluções que pessoas como eu, presas em escritórios luxuosos, não conseguem ver. O senhor quer minha filha de 12 anos como consultora? Regina perguntou, incrédula. Exatamente. Com sua supervisão, claro. Seria um trabalho algumas horas por semana, depois da escola. Em troca, além da remuneração adequada, me comprometo a custear os estudos dela em uma escola técnica de primeira linha. Sofia quase pulou da cadeira. Mãe, por favor, é a minha chance de aprender mais sobre engenharia. Regina colocou a xícara de café sobre o pires, pensativa. Sr. Meirelles, não me leve a mal, mas por que deveria confiar no senhor? Como posso ter certeza de que isso não é uma armação? Fernando completou. Senhora Santos, hoje perdi praticamente tudo o que construí nos últimos 20 anos. Sabe o que sua filha me ensinou em apenas algumas horas de conversa? Que às vezes precisamos voltar ao básico, às ideias simples, mas poderosas. Não estou oferecendo caridade, estou propondo uma troca genuína de conhecimento. Regina olhou para Sofia, que praticamente implorava com os olhos. E como seria esse trabalho? Fernando explicou seus planos iniciais. Reuniões semanais em um espaço adequado, sempre com a presença de Regina se ela desejasse. Horários compatíveis com a escola e um contrato formal estabelecendo todas as condições. Além disso, continuou, preciso de alguém para organizar a parte administrativa do projeto. Senhora Santos, notei sua eficiência ao gerenciar seu tempo entre trabalho e os estudos de Sofia. Gostaria de convidá-la também para fazer parte da equipe. Regina arregalou os olhos, surpresa com a proposta inesperada. Sofia apertou o braço da mãe, empolgada. Viu, mãe? Podemos trabalhar juntas. E eu finalmente vou poder estudar numa escola boa. Fernando observou a cena,
sentindo algo que há muito não experimentava: esperança. Ali, naquela padaria simples, com uma xícara de café barato nas mãos, ele começava a enxergar um caminho para sua redenção. Não pelos milhões que poderia recuperar, mas pela possibilidade de criar algo verdadeiramente significativo. E então, Senhora Santos, aceita embarcar nessa jornada conosco? Regina olhou para sua filha, depois para Fernando, e finalmente esboçou um sorriso cauteloso. Sua resposta mudaria o destino não apenas de Sofia, mas também do próprio Fernando, embora nenhum deles pudesse imaginar a dimensão que aquela parceria alcançaria. Uma semana após o encontro na padaria, Fernando estava em pé diante de um galpão reformado no bairro do Ipiranga. O espaço, anteriormente usado como depósito de uma antiga fábrica têxtil, seria a sede do seu novo projeto. Não tinha o luxo da TechBrain, mas possuía algo mais valioso: potencial. Tem certeza que não é muito grande? Perguntou Regina, que acabara de chegar com Sofia para conhecer o local. É perfeito, respondeu Fernando, abrindo as portas de correr. Precisaremos de espaço para os protótipos e área de testes. O interior do galpão estava surpreendentemente limpo e bem iluminado. Janelas amplas no teto permitiam a entrada de luz natural, e uma área de mezanino oferecia espaço para escritórios. No térreo, várias bancadas de trabalho aguardavam equipamentos. "Isso é incrível!" exclamou Sofia, correndo para explorar o espaço. "Podemos montar um laboratório ali, e aquele canto seria perfeito para os painéis solares." Fernando sorriu, observando o entusiasmo da menina. Nas últimas semanas, havia usado suas economias pessoais para estruturar o projeto. O galpão era alugado, mas as condições eram favoráveis, principalmente porque o proprietário era um antigo colega de faculdade que ainda confiava em sua visão. "Bom dia! Cheguei no horário certo?" Uma voz feminina ecoou pela entrada. "Doutora Beatriz, bem-vinda!" Fernando caminhou até a recém-chegada. "Regina, Sofia, esta é a doutora Beatriz Campos, uma das engenheiras mais brilhantes que já conheci." Beatriz, uma mulher de aproximadamente 35 anos, usando óculos de armação grossa e cabelos pretos presos em um coque desarrumado, cumprimentou todos com um sorriso caloroso. Ela havia trabalhado com Fernando nos primeiros anos da TechBrain, antes de sair para fazer seu doutorado. "Fernando me contou sobre o projeto", disse Beatriz, dirigindo-se especialmente a Sofia, "e sobre uma jovem cientista que teve uma ideia brilhante para a energia solar acessível." Sofia corou, mas seus olhos brilhavam de empolgação. "Não é nada demais, só pensei que..." "Nada demais?" interrompeu uma nova voz masculina. "Qualquer ideia que faça Fernando Meirelles sair de sua zona de conforto merece atenção." "Lucas!" Fernando cumprimentou o recém-chegado com um abraço. "Pessoal, este é Lucas Rodrigues, nosso especialista em desenvolvimento de software." Lucas, um homem negro de 40 anos com dreads presos em um rabo de cavalo, carregava uma mochila cheia de equipamentos. "Trouxe alguns brinquedos para começarmos", disse, piscando para Sofia. À medida que a manhã avançava, mais pessoas chegaram. Marina Torres, especialista em marketing digital, Carlos Gomes, técnico em energia solar, e Paulo Mendonça, um veterano em gestão de projetos que havia trabalhado com Fernando por mais de uma década. "Bem, acho que estamos todos aqui", Fernando disse, reunindo o grupo. "Antes de começarmos oficialmente, preciso ser transparente com vocês. Este projeto não tem o respaldo da TechBrain. Na verdade, estamos completamente independentes, o que significa riscos e desafios consideráveis." "Por isso mesmo estamos aqui", respondeu Beatriz. "Cansei de projetos que só visam lucro. Quero criar algo que faça diferença." "Mas precisamos de um nome", sugeriu Marina. "Algo que represente nossa missão." Sofia, que estava quieta observando tudo, levantou timidamente a mão. "Posso sugerir algo?" "Claro", Fernando incentivou. "Afinal, você é parte fundamental deste projeto." "Que tal Solar Light? Porque queremos levar luz para todos, não é?" Um silêncio reflexivo tomou conta do ambiente, seguido por sorrisos de aprovação. "Solar Light", repetiu Fernando, saboreando cada sílaba. "Perfeito, simples, direto e significativo." Regina, que até então observava tudo com uma mistura de orgulho e apreensão,
Finalmente relaxou. Sua filha estava cercada de profissionais que pareciam genuinamente interessados em fazer a diferença. Então, por onde começamos? Perguntou Paulo, já sacando seu tablet para fazer anotações. Fernando olhou para Sofia. Por que não nos mostra seus desenhos do projeto da Feira de Ciências? Podemos partir dali e... Um toque insistente em seu celular interrompeu a fala. Era uma mensagem de Sandra, sua ex-assistente. Urgente. Eduardo está perguntando sobre sua localização. Acho que ele descobriu algo sobre seu novo projeto. Fernando guardou o celular mantendo a compostura, mas sua mente já calculava os próximos movimentos. O jogo estava apenas começando, e ele precisava proteger não apenas o projeto, mas principalmente as pessoas que haviam confiado nele. Vamos começar, disse, voltando sua atenção ao grupo. Temos muito trabalho pela frente. O primeiro mês da Solar Light passou como um vendaval. O galpão, antes vazio, agora pulsava com vida e propósito. Bancadas repletas de equipamentos, quadros brancos cobertos de cálculos e diagramas e o constante zunido de computadores criavam uma atmosfera de inovação que lembrava os primeiros dias da Tech Brain. Sofia havia estabelecido seu próprio cantinho no laboratório, onde passava as tardes depois da escola, desenvolvendo modelos em miniatura com materiais reciclados. Regina, por sua vez, revelou-se uma administradora nata, organizando processos e mantendo tudo funcionando com precisão. Impressionante como ela absorve conhecimento, comentou Beatriz com Fernando, observando Sofia ajudar Carlos a ajustar um protótipo de painel solar. Ontem ela me explicou um conceito de eficiência energética que alguns dos meus alunos de graduação têm dificuldade para entender. Fernando sorriu, mas seu semblante logo ficou sério ao checar mais uma mensagem em seu celular. Eduardo, seu ex-sócio, havia intensificado suas investigações. Sandra continuava sendo seus olhos e ouvidos na Tech Brain, alertando sobre movimentações suspeitas. Algum problema? Perguntou Beatriz, notando sua mudança de humor. Nada com que precise se preocupar, respondeu, guardando o celular. Como estamos com o desenvolvimento do protótipo? Bem, na verdade, Sofia teve uma ideia interessante. Beatriz conduziu Fernando até a bancada principal. Ela sugeriu usar um material alternativo para a estrutura de suporte, algo que reduziria o custo em cerca de 40%. No centro da bancada, havia um modelo experimental que mesclava a tecnologia convencional de painéis solares com uma estrutura simplificada, mas engenhosa. Sofia aproximou-se carregando suas anotações. Senhor Meirelles, lembra quando falei sobre fazer algo que qualquer pessoa pudesse montar em casa? Então pensei, e se usássemos materiais que as pessoas já têm acesso? A explicação de Sofia foi interrompida pela chegada abrupta de Paulo, o gestor de projetos, com uma expressão preocupada. Fernando, precisamos conversar. Em particular. No mezanino que servia como escritório, Paulo mostrou a Fernando uma série de e-mails em seu notebook. A Helios Tech, empresa do Eduardo, está desenvolvendo um projeto muito similar ao nosso. Eles já têm, inclusive, pedidos de patente em andamento. Fernando sentiu o estômago afundar. A Helios Tech era a nova empresa de Eduardo, criada logo após sua saída da Tech Brain. Como eles souberam? Não sei, mas tem mais, Paulo continuou. Eles estão contactando nossos fornecedores, oferecendo contratos de exclusividade. Estamos prestes a ficar sem opções de materiais. Fernando levantou-se, caminhando até a janela do mezanino. Lá embaixo, podia ver sua pequena equipe trabalhando com dedicação. Sofia mostrava algo em seu caderno para Carlos e Regina organizava documentos com Marina. Paulo, quanto tempo temos até precisar de novos suprimentos? 2 semanas, no máximo, e com os preços subindo... O que está acontecendo? Perguntou Regina, que havia subido ao mezanino para entregar alguns relatórios. Sua intuição aguçada já percebia que algo estava errado. Fernando hesitou por um momento, mas decidiu ser honesto. Estamos enfrentando algumas dificuldades com fornecedores. Nada que não possamos resolver. Regina cruzou os braços, assumindo aquela postura que Fernando já havia aprendido a respeitar. Senhor Meirelles, quando aceitei fazer parte deste projeto, foi com a condição de total transparência. Se há algo ameaçando nosso trabalho, precisamos saber.
Ela estava certa, é claro. Fernando reuniu toda a equipe, incluindo Sofia, que ouvia atentamente enquanto ele explicava a situação. Então eles querem nos copiar? Perguntou Sofia, indignada. Mas eles nem sabem o que estamos realmente fazendo. Na verdade, interviu Lucas, que até então estava quieto, isso pode ser uma vantagem. Eles estão tentando replicar algo que ainda não existe completamente. Sofia, lembra aquela sua ideia sobre materiais alternativos? Os olhos da menina se iluminaram. Sim, e se mudássemos completamente a abordagem? Em vez de competir pelos mesmos materiais que eles querem, criamos nossa própria cadeia de suprimentos, completou Beatriz, entendendo o conceito. Fernando observou maravilhado, enquanto sua equipe transformava uma crise em oportunidade. Em poucas horas, tinham um novo plano de ação esboçado, com alternativas criativas para cada obstáculo. Senhor Meireles, chamou Sofia antes de ir embora com sua mãe. Não se preocupe. Às vezes o caminho mais difícil é o melhor caminho. Aquelas palavras simples vindas de uma menina de 12 anos carregavam uma sabedoria que Fernando havia esquecido em seus anos de sucesso corporativo. Enquanto via mãe e filha partindo, ele fez uma promessa silenciosa. Desta vez faria as coisas do jeito certo, não pelo lucro, mas pelo propósito. A noite caía sobre São Paulo, mas as luzes da Solar Light permaneceram acesas. Uma nova batalha estava começando e eles precisavam estar preparados. Uma manhã de sábado, encontrou a equipe da Solar Light reunida em um café próximo ao galpão. Era um ritual que haviam estabelecido. Encontros informais para discutir ideias sem a pressão do ambiente de trabalho. Sofia, com um chocolate quente à sua frente, rabiscava entusiasticamente em seu caderno novo, um presente de Beatriz. O problema não é só a questão dos fornecedores, explicava Marina, a especialista em marketing, mexendo seu café distraidamente. Eduardo está construindo uma narrativa nas redes sociais. Ele tem insinuado que existe um projeto de energia solar revolucionário vindo por aí. Ele está preparando o terreno, completou Paulo. Quando lançarem o produto deles, mesmo que seja inferior, terão toda a atenção do mercado. Fernando escutava em silêncio, observando o movimento da rua através da vitrine do café. Seu celular vibrou. Era Sandra novamente. Fernando, Eduardo marcou uma reunião com os principais acionistas da TechBrain para segunda-feira. Algo sobre o futuro da energia sustentável. Com licença, Regina interviu, notando a expressão tensa de Fernando. Talvez seja hora de considerarmos uma abordagem diferente. Por que estamos tentando competir com eles no jogo deles? Todos se voltaram para ela, intrigados. Como assim, mãe? Perguntou Sofia, erguendo os olhos de seu caderno. Bem, passei anos limpando escritórios corporativos. Sabe o que mais ouvia nas conversas de corredor? Empresas grandes sempre pensam grande. Elas esquecem as pessoas comuns. Lucas assentiu, compreendendo. Você está sugerindo que, em vez de tentarmos bater de frente, comecemos pequeno, completou Regina. Focando em comunidades locais, provando que nossa tecnologia funciona onde realmente importa. Sofia praticamente pulou da cadeira. Como aquele projeto que vi na escola sobre economia circular. A gente pode criar uma rede de usuários que também sejam parceiros. Fernando sentiu algo despertar em sua mente. Era como se todas as peças começassem a se encaixar. Sofia, explique melhor essa ideia. A menina abriu seu caderno em uma página específica, revelando um diagrama que havia desenhado durante as aulas. É assim, em vez de vender só o produto, a gente cria um sistema onde as pessoas podem participar do processo. Tipo, uma comunidade ajuda a montar os painéis para outra, usando materiais locais, e depois eles fazem o mesmo para outros. Beatriz inclinou-se sobre o desenho, ajustando seus óculos. Isso é brilhante. Poderíamos criar kits de montagem adaptáveis, com manual simplificado e suporte técnico local. E o melhor, acrescentou Carlos, é que seria praticamente impossível para uma grande corporação copiar esse modelo. Eles não têm a estrutura nem a mentalidade para esse tipo de abordagem comunitária. Fernando permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo. Lembrou-se de sua própria jornada, de como havia se distanciado de suas raízes na busca pelo sucesso corporativo. Sabem o que isso significa? Disse finalmente. Não estamos apenas criando um produto mais barato,
Estamos revolucionando o modelo de negócio inteiro. Mas precisamos de um projeto piloto, ponderou Paulo. Algo que demonstre que isso realmente funciona. Eu conheço o lugar perfeito, disse Regina hesitante. O bairro onde moro. Temos uma associação de moradores muito ativa e as contas de luz são um problema constante para todos. E eu posso falar com minha professora de ciências, completou Sofia. Ela sempre diz que a escola precisa de projetos práticos para os alunos. A conversa fluiu animadamente, com cada membro da equipe contribuindo com ideias e soluções. Fernando observava, maravilhado, como um grupo tão diverso havia se transformado em uma verdadeira família. Seu celular vibrou novamente. Outro alerta de Sandra. Mas desta vez, em vez de preocupação, Fernando sentiu confiança. Eduardo podia ter os recursos e o poder corporativo, mas a Solarlight tinha algo muito mais valioso, um propósito real e pessoas que acreditavam nele. Tem mais uma coisa, disse Sofia, virando uma nova página de seu caderno. Andei pensando em como fazer o sistema de distribuição de energia mais eficiente entre as casas. Enquanto a menina explicava seu novo conceito, usando guardanapos e xícaras vazias como props, Fernando percebeu que estava sorrindo. Pela primeira vez desde que perdeu a Tech Brain, ele não se sentia derrotado. Estava no começo de algo muito maior do que jamais havia construído. A manhã avançava, e com ela crescia a certeza de que haviam encontrado não apenas um caminho para superar os obstáculos, mas uma forma completamente nova de pensar sobre tecnologia e impacto social. O verdadeiro desafio seria transformar essa visão em realidade. O sol mal havia nascido quando a equipe da Solarlight chegou à Vila Esperança, o bairro onde Regina e Sofia moravam. Era um sábado especial, o início oficial do projeto piloto. A Associação de Moradores havia cedido seu espaço para a primeira apresentação, e dezenas de pessoas já se aglomeravam no pequeno salão comunitário. Nervoso? Perguntou Sofia a Fernando, enquanto ajudava a organizar as cadeiras. Um pouco, admitiu ele, ajustando a camisa polo que substituía seus habituais ternos italianos. É diferente de apresentar para executivos. É melhor, sorriu a menina. Aqui as pessoas realmente precisam do que estamos fazendo. Regina coordenava a recepção dos moradores com a eficiência que lhe era característica. Havia preparado pastas com informações simplificadas sobre o projeto e organizado um café da manhã comunitário, onde cada família trouxe algo para compartilhar. Beatriz e Carlos finalizavam a montagem do protótipo demonstrativo, uma versão compacta do sistema solar que haviam desenvolvido usando materiais acessíveis e técnicas simplificadas de montagem. Bom dia a todos, começou Fernando, sua voz tremendo levemente. Estamos aqui hoje para apresentar algo que esperamos possa fazer uma diferença real na vida de vocês. Para sua surpresa, Sofia levantou-se e posicionou-se ao seu lado. Posso ajudar a explicar? Sussurrou. Fernando assentiu, grato pelo apoio. Oi, gente. A maioria de vocês me conhece. Sou a Sofia, filha da Regina. Ela começou com naturalidade. Vocês sabem quanto pagamos de conta de luz, né? É um absurdo. Mas e se pudéssemos mudar isso? A apresentação fluiu de forma surpreendentemente natural. Sofia traduzia os conceitos técnicos em linguagem simples, enquanto Fernando explicava os aspectos práticos do projeto. Beatriz e Carlos demonstravam o funcionamento do protótipo. E Lucas apresentava o aplicativo que havia desenvolvido para monitoramento do sistema. O mais importante, continuou Fernando, é que não queremos apenas instalar os equipamentos. Queremos ensinar vocês a montá-los, mantê-los e, inclusive, melhorá-los. Foi quando seu José, um senhor respeitado na comunidade, levantou a mão. E quanto vai custar isso tudo? Fernando respirou fundo. Era o momento crucial. Desenvolvemos um sistema de financiamento coletivo. Cada família contribui com o que pode, seja em dinheiro, trabalho ou materiais. A ideia é que todos participem e se beneficiem. Um burburinho tomou conta do salão. Marina, observando as reações, fazia anotações mentais para ajustar a estratégia de comunicação. De repente, uma voz conhecida soou do fundo do salão. E quem garante que isso não é só mais um golpe? Fernando congelou.
Era Marcos Silva, um dos diretores da Helios Tech, empresa de Eduardo. Como ele havia descoberto sobre a apresentação? Eu garanto, respondeu Regina, dando um passo à frente. Conheço cada um de vocês há anos. Acham que eu participaria de algo para enganar nossa comunidade? O apoio de Regina foi fundamental. Um a um, os moradores começaram a manifestar interesse no projeto. Seu José foi o primeiro a se inscrever, seguido por Dona Maria da mercearia e pelo professor Alberto da escola local. Enquanto registravam as inscrições, Fernando notou Marcos fazendo ligações do lado de fora. A presença dele não era coincidência, e isso o preocupava. Senhor Meireles, chamou Sofia, interrompendo seus pensamentos. Olha só isso. Ela apontou para um grupo de adolescentes que se reunia em torno do protótipo, fazendo perguntas técnicas a Carlos e Beatriz. Entre eles estava Pedro, um jovem que Regina sempre elogiava por seu talento com eletrônica. Eles podem ser nossos primeiros aprendizes, sugeriu Sofia, seus olhos brilhando com entusiasmo. Fernando observou a cena. Moradores discutindo animadamente o projeto, jovens interessados em aprender, famílias se organizando em grupos de trabalho. Era exatamente o que haviam planejado, mas ver acontecendo na prática era diferente. No final da manhã, quando já organizavam para encerrar, Regina aproximou-se de Fernando. Tem algo que precisamos discutir, disse ela preocupada. Marcos não estava sozinho. Vi ele conversando com algumas pessoas do banco que financia as obras do bairro. Fernando assentiu, compreendendo as implicações. Eduardo não estava apenas tentando copiar o projeto, estava tentando inviabilizá-lo desde a base. Vamos precisar ser mais rápidos, respondeu ele. Mais espertos. Sofia, que havia se aproximado sem que notassem, acrescentou. E mais unidos. Olha quantas pessoas querem ajudar. Fernando olhou ao redor. Sua pequena equipe da Solar Light, mesclada naturalmente com os moradores da Vila Esperança, todos compartilhando ideias e planos. Talvez essa fosse a verdadeira inovação, não a tecnologia em si, mas a forma como ela unia as pessoas. Sofia está certa, disse Beatriz, juntando-se ao grupo. Mas precisamos nos preparar. Eduardo não vai desistir facilmente. Então é bom ele se preparar também, respondeu Regina com um sorriso determinado, porque nós também não vamos desistir. Na segunda semana após a apresentação inicial, a Vila Esperança fervilhava com atividade. O salão comunitário havia se transformado em uma oficina improvisada, onde grupos de moradores aprendiam os fundamentos básicos de energia solar sob a orientação de Carlos e Beatriz. Pedro, o jovem que havia se destacado no primeiro dia, provara-se um aluno excepcional. Suas habilidades com eletrônica, desenvolvidas consertando aparelhos dos vizinhos, adaptavam-se perfeitamente ao projeto. Olha só isso, Sofia, disse ele, mostrando uma modificação que havia feito no suporte dos painéis. Se usarmos esse ângulo, conseguimos aproveitar melhor a luz durante todo o dia. Sofia examinou o projeto com interesse. E se a gente adicionar um sistema de ajuste manual? Assim, as pessoas podem mudar a posição conforme a estação do ano. Fernando observava a interação dos jovens com orgulho. O projeto estava crescendo organicamente, exatamente como haviam planejado. No entanto, seu momento de satisfação foi interrompido por uma ligação de Sandra. Fernando, Eduardo apresentou o projeto da Helios Tech para os acionistas. Eles estão planejando um sistema de energia solar subsidiado para comunidades carentes, com um financiamento bancário garantido. Mas isso é praticamente uma cópia do nosso projeto, protestou Fernando, com uma diferença crucial. Eles têm capital e infraestrutura corporativa. E, Fernando, eles estão mirando especificamente na Vila Esperança como área piloto. Fernando sentiu o estômago afundar. Do outro lado do salão, Regina conversava com um grupo de moradores, explicando o sistema de contribuição coletiva que haviam desenvolvido. Como ele poderia competir com uma corporação disposta a oferecer financiamento subsidiado? Senhor Meireles, a voz de Sofia o trouxe de volta à realidade. Está tudo bem? Antes que pudesse responder, Lucas entrou apressadamente no salão. Pessoal, precisamos conversar agora. Em uma sala improvisada nos fundos, Lucas mostrou seu laptop. Acabei de receber um e-mail anônimo com documentos internos da Helios Tech.
Aparentemente, o projeto deles tem uma cláusula escondida. Quem aceitar o financiamento será obrigado a comprar energia exclusivamente deles por 10 anos. É praticamente um contrato de servidão, exclamou Regina, que havia se juntado à conversa. Exatamente, continuou Lucas. Eles não estão vendendo energia solar, estão criando dependência. Fernando passou a mão pelo rosto pensativo. Mas como vamos competir com as condições financeiras que eles oferecem? Foi quando Sofia, que estivera incomumente quieta, levantou a mão. E se não precisássemos competir? Todos se voltaram para ela. Explica melhor, filha, pediu Regina. Bem, o Pedro me mostrou como ele conserta as coisas aqui no bairro. Ele não cobra muito, mas as pessoas pagam com o que podem. Às vezes com comida, às vezes ajudando em outros serviços. É tipo uma economia própria da comunidade. Beatriz ajustou os óculos interessada. Um sistema de trocas comunitário. Mais que isso, continuou Sofia animando-se. A gente já tem pessoas aprendendo a montar e manter os equipamentos. Se cada família contribuir com algo, trabalho, material reciclável, espaço para instalação, o custo real diminui muito. E podemos estabelecer parcerias com outras comunidades, acrescentou Pedro, que havia se aproximado silenciosamente. Meu tio trabalha com reciclagem de eletrônicos no Jardim Ângela. Tem muito material que pode ser reaproveitado. Fernando observava a discussão com um misto de admiração e esperança. A solução não estava em tentar bater de frente com a Helios Tech, mas em criar um sistema completamente diferente. Precisamos agir rápido, disse Regina. Os representantes do banco já começaram a visitar as famílias oferecendo o projeto da Helios. Então vamos mostrar resultados concretos, respondeu Fernando. Sofia, Pedro, reúnam os outros jovens. Vamos instalar o primeiro sistema completo ainda esta semana. Na minha casa, me ofereceu seu José, que também havia se aproximado. Todo mundo aqui me conhece. Podem ver o sistema funcionando e tirar suas próprias conclusões. A equipe passou as próximas horas refinando o plano. Marina desenvolveu uma estratégia de comunicação baseada em depoimentos dos próprios moradores. Lucas adaptou o aplicativo para incluir um sistema de controle das contribuições comunitárias. Carlos e Beatriz simplificaram ainda mais o processo de montagem. Ao final do dia, enquanto observava o sol se pôr sobre a Vila Esperança, Fernando percebeu que estava sorrindo. Eduardo podia ter o poder corporativo e o dinheiro, mas a Solar Light tinha algo muito mais valioso. Uma comunidade unida e determinada. Sr. Meireles, chamou Sofia, interrompendo seus pensamentos. O Pedro teve outra ideia para melhorar o sistema. O senhor precisa ver isso. Fernando a seguiu, sabendo que cada pequena inovação, cada contribuição da comunidade, os levava um passo mais perto de seu objetivo. A batalha estava apenas começando, mas agora eles tinham algo que nenhuma corporação podia comprar: propósito e pertencimento. A instalação do sistema solar na casa de seu José transformou-se em um evento comunitário. Dezenas de moradores se revezavam para ajudar, enquanto outros observavam atentamente o processo, fazendo anotações e perguntas. Pedro liderava um grupo de jovens aprendizes, explicando cada etapa com a confiança de quem nasceu para ensinar. É incrível como eles aprendem rápido, comentou Beatriz com Fernando, observando os adolescentes trabalharem. Em uma semana dominaram conceitos que levei um semestre para aprender na faculdade. Talvez porque eles vejam um propósito real nisso, respondeu Fernando. Não é apenas teoria. Sofia circulava entre os grupos, seu caderno sempre em mãos, registrando sugestões e adaptações propostas pelos moradores. Sua capacidade de conectar ideias diferentes estava se provando invalorável. Senhor Meireles, chamou ela, correndo em sua direção. A Dona Maria da mercearia teve uma ideia incrível. Ela quer usar o espaço do telhado dela para criar uma central solar comunitária. Antes que Fernando pudesse responder, Regina aproximou-se com expressão preocupada. Temos um problema. Os representantes da Helios Tech estão no bairro novamente, dessa vez com contratos prontos para assinatura. Fernando seguiu Regina até a rua principal, onde um grupo de executivos bem vestidos abordava os moradores. Entre eles, reconheceu Marcos Silva, que sorriu sarcasticamente ao vê-lo.
Ora, se não é o grande Fernando Meirelles, provocou Marcos. Ainda brincando de projeto social. O que vocês estão oferecendo, Marcos? 10 anos de dependência disfarçada de ajuda? Oferecemos segurança e estrutura profissional, respondeu Marcos, alto o suficiente para que os moradores próximos ouvissem. Diferente do seu projetinho amador. Amador? A voz de Sofia cortou o ar. Ela havia se aproximado sem que notassem. Vem ver uma coisa então. Antes que alguém pudesse impedir, Sofia pegou Marcos pela mão e o arrastou até a casa de seu José, onde a instalação estava quase concluída. Pedro e sua equipe faziam os ajustes finais. Pedro, mostra para ele como funciona o sistema de monitoramento que você desenvolveu, pediu Sofia. Pedro, inicialmente tímido diante do executivo, ganhou confiança ao explicar sua inovação. Um sistema simples que permitia controlar o consumo através de qualquer celular básico. E o melhor, continuou Sofia, é que qualquer pessoa pode aprender a fazer manutenção. Não precisamos depender de técnicos caros nem de contratos abusivos. Uma pequena multidão havia se formado para assistir à cena. Marcos tentou manter a pose, mas era visível seu desconforto diante da demonstração prática. Isso é interessante, concedeu ele, ajustando a gravata, mas ainda não resolve a questão do financiamento. Quanto a isso, interviu Dona Maria, emergindo da multidão. Já temos nossa própria solução. Mostrem a ele o projeto da cooperativa, Sofia. Com orgulho, Sofia e Pedro apresentaram os planos para a central solar comunitária. O projeto, desenvolvido coletivamente, previa um sistema de compartilhamento de energia entre as casas, reduzindo drasticamente os custos individuais. E não é só isso, acrescentou Regina. Já temos 3 outras comunidades interessadas em replicar o modelo. O Pedro está treinando equipes locais. Fernando observava em silêncio, maravilhado com a forma como o projeto havia evoluído, além de suas expectativas iniciais. Não era mais apenas sobre energia solar, era sobre empoderamento comunitário. Marcos e sua equipe partiram pouco depois, visivelmente contrariados. Assim que eles saíram, Beatriz aproximou-se de Fernando. Eles não vão desistir facilmente, alertou. Eduardo tem muito a perder se esse modelo se espalhar. Eu sei, respondeu Fernando, mas agora temos algo que eles não podem combater: resultados reais e uma comunidade unida. Naquele momento, um grito de comemoração ecoou pela rua. O sistema da casa de seu José havia sido ativado com sucesso. Luzes se acenderam. Eletrodomésticos começaram a funcionar. Tudo alimentado pela energia do sol. Sabe o que é mais incrível? Comentou Sofia, juntando-se a eles. Amanhã vamos ensinar tudo isso para mais pessoas. E depois para mais e mais. Fernando sorriu, lembrando-se de quando pensava que sucesso se media apenas em números e lucros. Ali, vendo a alegria genuína nos rostos dos moradores, compreendeu que havia encontrado algo muito mais valioso. Sofia, chamou ele, acho que está na hora de expandirmos nosso projeto. O que acha de apresentarmos isso na sua escola? Os olhos da menina brilharam com a possibilidade. Um novo capítulo estava prestes a começar, e desta vez, eles estavam mais preparados do que nunca para os desafios que viriam. O auditório da Escola Municipal Professor José de Alencar estava lotado. Alunos, professores e pais se aglomeravam para assistir à apresentação especial do projeto Solar Light. No palco improvisado, Sofia ajustava nervosamente seu uniforme escolar enquanto Fernando organizava os slides. Relaxa, sussurrou Pedro, que estava ali para dar suporte técnico. Você já explicou isso milhares de vezes na vila. É diferente, respondeu Sofia. Aqui tem gente de todos os bairros da região. E era verdade. A notícia do sucesso na Vila Esperança havia se espalhado rapidamente, atraindo o interesse de outras comunidades. A diretora Helena, uma educadora visionária, havia transformado a apresentação em um evento especial sobre sustentabilidade e empreendedorismo social. Bom dia a todos, começou Fernando, sua voz ecoando pelo microfone. Hoje não estou aqui como empresário, mas como alguém que aprendeu uma lição valiosa sobre inovação e comunidade. Ele fez uma pausa,
olhando para Sofia, que entendeu o sinal para se juntar a ele. Oi, gente, ela começou, sua nervosismo inicial se transformando em entusiasmo. Meu nome é Sofia, estou no 7º ano e quero mostrar como estamos revolucionando o acesso à energia solar no nosso bairro. A apresentação fluiu naturalmente. Sofia e Pedro demonstraram o funcionamento do sistema usando um modelo em miniatura, enquanto Fernando explicava os aspectos econômicos e sociais do projeto. Beatriz e Carlos, sentados na primeira fila, sorriam orgulhosos ao ver seus alunos dominarem conceitos técnicos complexos com tanta naturalidade. No meio da apresentação, Marina, que monitorava as redes sociais do projeto, cutucou Regina discretamente, mostrando seu tablet. Um vídeo da apresentação, transmitido ao vivo por um dos alunos, estava viralizando. E isso não estava nos planos, sussurrou Regina, preocupada. Mas era tarde demais para se preocupar. A transmissão já havia alcançado milhares de visualizações e comentários positivos inundavam as redes sociais. Após a apresentação formal, algo inesperado aconteceu. Alunos de outras escolas que haviam vindo com seus professores começaram a fazer perguntas, não apenas sobre o sistema solar, mas sobre como poderiam iniciar projetos semelhantes em suas próprias comunidades. E se criássemos uma rede de escolas solares? Sugeriu uma professora de ciências de uma escola vizinha. Poderíamos integrar o projeto ao currículo de ciências e tecnologia. A ideia pegou fogo. Em minutos, diretores e professores de 5 escolas diferentes estavam discutindo possibilidades de colaboração. Sofia e Pedro se viram cercados por outros estudantes ansiosos para aprender. Foi quando Lucas, que monitorava seus alertas de segurança digital, notou algo preocupante. Fernando, precisamos conversar, agora. Em um canto reservado do auditório, Lucas mostrou seu laptop. A Helios Tech acabou de anunciar um programa nacional de energia solar para escolas públicas. Eles estão usando nossa ideia, mas com um orçamento milionário. Fernando sentiu o peso da notícia, mas antes que pudesse responder, foi interrompido por um burburinho crescente no auditório. A diretora Helena havia subido ao palco novamente. Pessoal, acabei de receber uma notícia extraordinária, anunciou ela. O vídeo da nossa apresentação chegou até a Secretaria de Educação. Eles querem conhecer o projeto pessoalmente. A empolgação era palpável, mas Fernando sabia que estavam entrando em águas perigosas. A Helios Tech tinha conexões políticas poderosas e recursos praticamente ilimitados. Sr. Meirelles, chamou Sofia, que havia se aproximado silenciosamente. Está preocupado com a Helios, não é? Fernando assentiu, surpreso com a perspicácia da menina. Sabe qual é a diferença entre eles e nós? Continuou ela. Eles têm dinheiro, mas nós temos as pessoas. Olha só. Ela apontou para diferentes pontos do auditório. Grupos de alunos e professores animadamente discutindo ideias, pais oferecendo apoio, representantes de outras comunidades fazendo planos. Isso não é mais só nosso projeto, concluiu Sofia. Agora é de todo mundo. Regina se juntou a eles, seguida por Beatriz e Carlos. E então, qual é o próximo passo? Fernando olhou para sua equipe, depois para o auditório cheio de pessoas energizadas com possibilidades. A Helios Tech podia ter recursos financeiros, mas eles tinham algo muito mais valioso, uma rede de pessoas comprometidas com uma mudança real. O próximo passo, respondeu ele, um sorriso se formando em seu rosto, é mostrar que a verdadeira inovação não vem de cima para baixo, mas das pessoas para as pessoas. Sofia pegou seu caderno, já rabiscando novas ideias. Podemos criar um manual online com todas as instruções em linguagem simples e fazer vídeos tutoriais. E workshops nas escolas, acrescentou Pedro. E uma plataforma de compartilhamento de experiências entre comunidades, completou Lucas. Enquanto o grupo discutia animadamente os próximos passos, Fernando percebeu que haviam chegado a um ponto sem volta. O projeto tinha assumido vida própria, crescendo muito além de suas expectativas iniciais. A batalha com a Helios Tech estava apenas começando, mas agora eles tinham algo que nenhuma corporação podia comprar: o poder da educação e da mobilização comunitária. O escritório da Solar Light fervilhava com atividade naquela manhã de segunda-feira.
Após o sucesso da apresentação na escola, dezenas de comunidades haviam entrado em contato interessadas no projeto. Marina mal dava conta de organizar todas as mensagens que chegavam. "Olha só isso", disse ela, mostrando seu computador para Fernando. "Já temos pedidos de 15 escolas diferentes e 7 associações de bairro." Fernando estava prestes a responder quando Sandra, sua ex-assistente na TechBrain, irrompeu pela porta ofegante. "Fernando, você precisa ver isso urgente", disse ela, entregando uma pasta. "Consegui acesso a alguns documentos internos da Helios Tech. Você não vai acreditar no que descobri." Dentro da pasta, havia uma série de e-mails e memorandos que revelavam algo surpreendente. O projeto de energia solar da Helios não era originalmente de Eduardo. Na verdade, era uma adaptação de um antigo projeto da TechBrain, desenvolvido anos antes por uma equipe júnior que incluía... Beatriz? Fernando olhou incrédulo para os documentos. "Você trabalhou nesse projeto original?" Beatriz, que estava chegando naquele momento com Sofia e Regina, parou na porta, surpresa com a pergunta. "Sim, foi meu primeiro projeto na TechBrain", respondeu ela, ajustando os óculos nervosamente. "Mas foi arquivado porque diziam que não era lucrativo o suficiente." "Na verdade", continuou Sandra, "o projeto foi mais que arquivado. Foi deliberadamente enterrado porque ameaçava alguns contratos importantes com empresas de energia tradicional." Sofia, que havia pegado um dos documentos, franziu a testa. "Espera, tem algo estranho aqui. Essa data... Isso foi poucos dias antes da senhora sair da empresa, doutora Beatriz." Beatriz respirou fundo, como se finalmente pudesse compartilhar algo que carregava há muito tempo. "Eu não saí, Sofia. Fui pressionada a pedir demissão porque me recusei a abandonar o projeto. Eduardo era diretor de operações na época e disse que eu estava sendo idealista demais." Fernando sentou-se pesadamente em sua cadeira. Memórias de reuniões antigas começaram a fazer sentido. Decisões que ele havia aceitado sem questionar, confiando cegamente em Eduardo. "Por que nunca me contou isso?" perguntou ele a Beatriz. "Por que você estava tão focado no crescimento da empresa que não teria me ouvido?" respondeu ela, sem rancor. "Às vezes precisamos perder tudo para enxergar o que realmente importa." Regina, que havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. "E agora? O que fazemos com essa informação?" "Já sei!" exclamou Sofia, seus olhos brilhando com aquela expressão que todos já conheciam bem. "E se usássemos o projeto original da doutora Beatriz? Deve ser muito melhor que essa versão manipulada da Helios." Lucas, que havia chegado durante a conversa, já estava no computador. "Posso tentar recuperar os arquivos originais do backup antigo da TechBrain. Ainda tenho alguns acessos." "Não será necessário", disse Beatriz, abrindo sua bolsa e retirando um pendrive antigo. "Guardei tudo. Sempre soube que um dia esse projeto encontraria seu momento certo." A equipe passou as próximas horas revisando o projeto original. Era impressionante como muitas das ideias que estavam desenvolvendo já estavam ali, em forma embrionária, anos antes. "É por isso que Eduardo está tão determinado a nos parar", concluiu Fernando. "Ele sabe que esse projeto pode mudar todo o mercado de energia. E agora temos algo que não tínhamos antes", acrescentou Sofia. "Pessoas dispostas a fazer acontecer." Regina sorriu, orgulhosa da filha. "E temos muito mais que isso. Temos comunidades inteiras prontas para provar que funciona." Fernando olhou para sua equipe, cada rosto refletindo determinação. O que começara como um projeto de redenção pessoal havia se transformado em algo muito maior. "Acho que está na hora de fazermos uma visita ao Eduardo", disse ele finalmente. "Mas antes precisamos nos preparar adequadamente." "Como assim?" perguntou Pedro, que acabava de chegar com novidades da Vila Esperança. "Vamos fazer do jeito certo dessa vez", respondeu Fernando. "Com transparência total e participação comunitária. Sofia, acho que você deveria liderar a apresentação." A menina arregalou os olhos. "Eu? Mas..." "Sim, você", confirmou Beatriz. "Porque você representa exatamente o que esse projeto sempre deveria ter sido. Uma ponte entre tecnologia e pessoas reais." Enquanto o grupo começava a planejar seus próximos passos, Fernando observava com uma mistura de orgulho e determinação. A revelação sobre o passado do projeto
havia dado a eles não apenas uma vantagem estratégica, mas também uma responsabilidade ainda maior. A verdadeira batalha estava apenas começando, mas agora eles tinham algo que Eduardo jamais esperaria: a verdade do seu lado e uma comunidade inteira pronta para lutar por ela. A sede da Helios Tech ocupava 3 andares de um edifício empresarial moderno na região da Faria Lima. Fernando ajustou sua gravata, a mesma bordô que usara em tantas batalhas corporativas, enquanto aguardava no luxuoso lobby com Sofia, Beatriz e Regina. "Lembrem-se", disse ele, "independente do que aconteça lá dentro, mantemos nossa postura profissional." "Senhor Meireles", chamou a recepcionista. "Senhor, Eduardo os receberá agora." Enquanto subiam pelo elevador panorâmico, Sofia apertava sua pasta contra o peito. Dentro dela, além da apresentação que haviam preparado, estava algo que Eduardo não esperava: o projeto original de Beatriz, com todas as suas anotações e inovações. A sala de reuniões no último andar tinha vista para toda São Paulo. Eduardo os aguardava, aparentemente relaxado em sua cadeira de couro italiano, mas seu sorriso não alcançava os olhos. "Fernando, que surpresa! Agradável", disse ele, seu olhar percorrendo o grupo com curiosidade. "E vejo que trouxe companhia interessante." "Eduardo", Fernando respondeu formalmente, "viemos discutir o futuro da energia solar em comunidades." "Ah, sim, seu projetinho social. Admirável, realmente, mas..." "Na verdade", interrompeu Sofia, dando um passo à frente, "viemos falar sobre isso." Ela abriu sua pasta e começou a projetar slides na tela da sala. Eduardo observava com uma mistura de diversão e condescendência, até que uma imagem específica apareceu: o diagrama original do projeto de Beatriz. O sorriso sumiu de seu rosto. "Como vocês..." "O projeto original", explicou Beatriz, "aquele que você enterrou há 5 anos, Eduardo. Mas agora ele está vivo novamente, e melhor que nunca." Sofia continuou a apresentação, mostrando os resultados práticos da Vila Esperança, os dados de economia de energia, o envolvimento da comunidade e principalmente as melhorias técnicas que haviam desenvolvido. "E o mais importante", concluiu ela, "tudo isso está documentado e registrado em nome da comunidade. Código aberto, Eduardo. Não pode ser monopolizado." Eduardo levantou-se abruptamente, seu rosto vermelho. "Isso é ridículo. Vocês não têm estrutura, não têm capital. Mas têm a mim." Uma nova voz soou da porta. Todos se viraram. Ali estava Ricardo Mendes, o presidente do conselho da TechBrain, acompanhado por 2 outros conselheiros. "Ricardo, o que significa isso?" Eduardo gaguejou. "Significa", respondeu Ricardo, "que passei as últimas semanas investigando algumas inconsistências em certas decisões corporativas, incluindo como exatamente você conseguiu informações privilegiadas sobre projetos arquivados da TechBrain." Fernando observava atônito, enquanto Ricardo se juntava a eles na mesa. "Fernando", continuou Ricardo, "devo admitir que cometemos um erro ao afastá-lo. Mas você também cometeu erros ao se distanciar dos princípios que fundaram a TechBrain." "E agora?", perguntou Regina, quebrando o silêncio tenso que se seguiu. "Agora", respondeu Ricardo, "proponho uma parceria, não uma absorção, mas uma verdadeira colaboração. A TechBrain pode fornecer a estrutura e o capital necessários, mantendo a autonomia e o modelo comunitário que vocês desenvolveram." Eduardo tentou protestar, mas Ricardo o silenciou com um gesto. "Quanto a você, Eduardo, sugiro que comece a procurar outro emprego. O conselho terá muito interesse em discutir suas ações recentes." Sofia, que observava tudo com olhos arregalados, puxou discretamente a manga de Fernando. "Senhor Meireles, isso é bom ou ruim?" Fernando sorriu, começando a entender o quadro maior que se formava. "Depende de como usarmos essa oportunidade, Sofia. O que importa é mantermos nossa missão original." "E qual é essa missão?", perguntou Ricardo, genuinamente interessado. Foi Regina quem respondeu: "Transformar tecnologia em ferramenta de mudança social real. Não apenas levar energia solar para comunidades, mas empoderar as pessoas para serem protagonistas dessa mudança." Ricardo assentiu impressionado. "E é exatamente por isso que queremos fazer parte desse projeto."
A TechBrain precisa voltar às suas raízes de inovação com propósito. Enquanto os detalhes começavam a ser discutidos, Fernando observava Sofia rabiscando animadamente em seu caderno, provavelmente já planejando as próximas melhorias no projeto. Beatriz conversava tecnicamente com os conselheiros, suas ideias finalmente encontrando ouvidos receptivos. A tarde avançava sobre São Paulo e na sala de reuniões da Helios Tech, um novo capítulo começava a ser escrito. Não era o fim que Fernando havia imaginado quando começou essa jornada, mas talvez fosse exatamente o recomeço que todos precisavam. 3 meses após a reunião na Helios Tech, o galpão da SolarLight havia se transformado. Equipamentos novos dividiam espaço com as ferramentas improvisadas que marcaram o início do projeto. Uma placa discreta na entrada agora indicava SolarLight, uma iniciativa comunitária em parceria com TechBrain. Ainda me pergunto se fizemos a escolha certa, comentou Regina, organizando documentos em sua nova mesa no mezanino. Fernando, que observava o movimento no andar térreo, onde Pedro conduzia um treinamento para representantes de outras comunidades, entendeu sua preocupação. Olha só, ele apontou para baixo. Sofia circulava entre os grupos, explicando conceitos técnicos com a mesma simplicidade de sempre, mesmo usando um tablet de última geração fornecido pela TechBrain. Sua mochila escolar, ainda surrada, descansava ao lado de equipamentos de ponta. Conseguimos manter o equilíbrio, continuou Fernando. A tecnologia serve às pessoas, não o contrário. Beatriz subiu as escadas do mezanino, carregando uma pilha de relatórios. Vocês precisam ver isso. Os resultados do primeiro trimestre são impressionantes. Os números eram realmente surpreendentes. 10 comunidades já haviam implementado o sistema, com outras 20 em fase de treinamento. O consumo de energia nas áreas atendidas havia caído em média 60%, e o mais importante, todo o processo continuava sendo conduzido pelos próprios moradores. O Ricardo ligou hoje cedo, comentou Beatriz. O conselho está impressionado com o retorno social do investimento. E com o retorno financeiro também, imagino, observou Regina, sempre atenta aos detalhes. Na verdade, respondeu Fernando, eles estão mais interessados no modelo de negócio social que desenvolvemos. Outras empresas já demonstraram interesse em replicar o sistema em diferentes setores. Sofia, que havia subido sem que notassem, juntou-se à conversa. Tipo o projeto da horta comunitária que a Dona Maria quer começar? Exatamente, sorriu Fernando. A ideia de energia solar está evoluindo para um conceito maior de sustentabilidade comunitária. Lucas, chegando com seu laptop, acrescentou. E o aplicativo de gestão comunitária já tem mais de 5.000 usuários ativos. As pessoas não estão apenas gerenciando energia, estão criando redes de apoio mútuo. O burburinho de vozes no andar térreo aumentou. Um novo grupo havia chegado para treinamento. Desta vez, incluindo representantes de uma comunidade rural do interior do estado. Senhor Meirelles, chamou Pedro lá de baixo. Eles têm algumas ideias interessantes sobre a adaptação do sistema para áreas agrícolas. Fernando fez sinal de que já estava descendo, mas antes se voltou para sua equipe. Sabem o que é mais impressionante em tudo isso? Não são os números nem a tecnologia. É como cada comunidade está fazendo o projeto seu, adaptando e melhorando. Regina sorriu, observando sua filha já correndo escada abaixo para ouvir as novas ideias. É porque nunca tentamos impor um modelo pronto. Deixamos que cada lugar encontrasse seu próprio caminho. E por falar em caminhos, disse Beatriz, recebi um convite interessante. A universidade quer estabelecer uma parceria para criar um curso técnico em energia solar comunitária. Com bolsas de estudo? Perguntou Sofia, que havia voltado para pegar seu caderno. Sim, prioritariamente para jovens das comunidades atendidas, confirmou Beatriz. Fernando observou o movimento no galpão. Pessoas de diferentes lugares, idades e formações, todas unidas por um propósito comum. O projeto havia crescido mais do que qualquer um deles imaginara, mas sem perder sua essência. Sabe o que é engraçado? Comentou ele. Quando perdi a TechBrain, achei que tinha perdido tudo. Mal sabia que estava prestes a encontrar algo muito maior. Não foi só você que encontrou algo maior, disse Regina.
Olha quantas vidas foram transformadas. E não apenas por causa da energia solar. Sofia, que rabiscava em seu caderno, ergueu os olhos. É porque não é só sobre energia, né? É sobre pessoas acreditarem que podem fazer a diferença. Fernando assentiu, lembrando-se do dia em que encontrou uma menina pedindo ajuda na rua. Quem poderia imaginar que aquele momento de vulnerabilidade se transformaria em uma revolução silenciosa? O sol da tarde entrava pelas janelas do galpão, iluminando os painéis solares expostos e as pessoas que se reuniam em torno deles. Era uma imagem que simbolizava perfeitamente o que haviam conquistado: tecnologia e humanidade trabalhando em harmonia. Bem, disse Sofia, fechando seu caderno, acho que precisamos começar a pensar no próximo passo. E qual seria? Perguntou Fernando, já antecipando que ela teria alguma ideia transformadora. O sorriso da menina indicava que uma nova aventura estava prestes a começar. O auditório da universidade estava lotado para o primeiro encontro nacional de energia solar comunitária. Representantes de mais de 50 comunidades de todo o Brasil haviam se reunido para compartilhar experiências e conhecimentos. No palco, Sofia ajustava o microfone, preparando-se para sua apresentação. Nervosa? Perguntou Fernando, que aguardava sua vez de falar. Um pouco, admitiu ela, mas é um nervosismo bom. Olha quantas pessoas vieram. O evento era mais que uma simples conferência. Era a materialização de tudo que haviam construído nos últimos meses. Nas paredes do saguão, fotos mostravam a evolução do projeto, desde a primeira instalação na casa de seu José até as mais recentes adaptações em comunidades ribeirinhas da Amazônia. Regina, que coordenava a logística do evento, aproximou-se com um tablet. Vocês não vão acreditar. A transmissão online já tem mais de 10.000 espectadores. E tem gente de todo tipo assistindo, completou Lucas, monitorando os dados. Desde estudantes universitários até empresários e políticos. Beatriz chegou apressada, carregando uma pasta. Fernando, precisamos incluir algo na sua fala. O reitor acabou de confirmar. A universidade vai criar um centro de pesquisa em tecnologia social, com foco em energia renovável comunitária. E adivinha quem vai ser uma das coordenadoras juniores? Sorriu Regina, olhando orgulhosa para Sofia. A menina corou. Mãe, era surpresa. Desculpe, filha, mas é que... Um burburinho na entrada do auditório interrompeu a conversa. Ricardo Mendes havia chegado, acompanhado por uma comitiva que incluía representantes de fundos de investimento social e organizações internacionais. Fernando, chamou Ricardo, aproximando-se do grupo. Antes de começarmos, preciso compartilhar uma notícia. O modelo da SolarLight foi selecionado como caso de estudo pela ONU. Querem replicá-lo em outros países em desenvolvimento. A notícia pegou todos de surpresa. Sofia foi a primeira a se manifestar. Isso significa que outras pessoas em outros lugares vão poder fazer o que fizemos aqui? Exatamente, respondeu Ricardo. Mas com uma condição que fizemos questão de manter. O conhecimento continua sendo aberto e comunitário. Fernando observou o auditório lotado, lembrando-se de sua antiga sala na Tech Brain. O contraste não poderia ser maior. Lá estava cercado de luxo e poder, mas solitário. Aqui, em um ambiente muito mais simples, estava rodeado de pessoas unidas por um propósito comum. Está na hora, anunciou Regina, consultando seu relógio. Sofia subiu ao palco primeiro. Sua apresentação não era sobre números ou tecnologia, mas sobre histórias. A senhora que conseguiu abrir uma pequena confecção graças à economia com energia. O grupo de jovens que criou uma startup de manutenção de painéis solares. As escolas que transformaram seus telhados em usinas comunitárias. Fernando observava orgulhoso, percebendo como cada história representava uma pequena revolução. O projeto havia crescido organicamente, como uma árvore que espalha suas sementes ao vento. E sabe qual é a melhor parte? Concluiu Sofia em sua apresentação. Isso é só o começo. Cada comunidade que abraça o projeto adiciona algo novo, melhora alguma coisa, adapta para suas necessidades. Quando chegou sua vez de falar, Fernando abandonou o discurso que havia preparado. Em vez disso, compartilhou sua jornada pessoal. Como precisou perder tudo para encontrar um propósito maior.
A verdadeira inovação, disse ele, não está na tecnologia em si, mas na forma como ela pode transformar vidas quando colocada nas mãos certas. Do fundo do auditório, Pedro coordenava uma equipe de jovens técnicos, todos formados no programa de treinamento da Solar Light. Cada um deles representava uma nova geração de líderes comunitários, prontos para espalhar a revolução solar ainda mais longe. Regina, observando tudo da primeira fila, não conseguia conter as lágrimas de orgulho, não apenas por sua filha, mas por toda a transformação que haviam testemunhado e ajudado a construir. O sol da tarde entrava pelas janelas do auditório, criando um efeito quase mágico quando Sofia encerrou o evento, com uma frase simples, mas poderosa. O futuro não é algo que esperamos acontecer. É algo que construímos juntos, um raio de sol de cada vez. Um ano após o encontro nacional, o galpão original da Solar Light havia se transformado em um centro de inovação social. As paredes, antes nuas, agora exibiam um mural colorido, pintado por artistas locais, retratando a jornada do projeto. No centro, uma frase em letras douradas. Toda grande mudança começa com um pequeno raio de esperança. Fernando atravessou o portão principal, notando o movimento incomum para uma manhã de sábado. Hoje era um dia especial. A inauguração oficial da Escola Técnica Comunitária Solar Light, um projeto que unia educação formal e sabedoria popular. Senhor Meireles, chamou Sofia, agora uma adolescente de 13 anos correndo em sua direção. Precisa ver isso. Os alunos do primeiro curso já estão chegando. No pátio interno, dezenas de jovens de diferentes comunidades se reuniam, alguns acompanhados por seus pais. Pedro, agora coordenador técnico do programa educacional, organizava os grupos para o tour inicial. É incrível como tudo mudou, comentou Regina, aproximando-se com Beatriz. Lembra quando começamos? Era só um sonho maluco em um galpão vazio. E agora virou referência internacional, completou Beatriz, mostrando uma revista científica com o projeto na capa. A metodologia que desenvolvemos está sendo implementada em 5 países diferentes. Ricardo Mendes chegou discretamente, observando a movimentação com satisfação. Fernando, os números do último relatório são impressionantes. Mas mais impressionante ainda é ver como o projeto manteve sua essência mesmo com todo o crescimento. De fato, apesar do sucesso e reconhecimento, a Solar Light nunca perdeu seu caráter comunitário. Cada nova iniciativa, cada expansão, era discutida e aprovada com participação direta das comunidades envolvidas. Pessoal, chamou Sofia, subindo em um pequeno palco improvisado. Posso ter a atenção de todos por um momento? A multidão silenciou, voltando-se para ela. Ao seu lado, outros jovens das primeiras comunidades atendidas se alinharam, cada um representando uma história de transformação. Há um ano, estávamos em um auditório universitário falando sobre sonhos, começou ela. Hoje estamos realizando mais um. Esta escola não é apenas um lugar para aprender sobre energia solar. É um espaço para provar que conhecimento e solidariedade podem transformar o mundo. Fernando observava orgulhoso, lembrando-se daquela primeira conversa em uma lanchonete simples, quando uma menina pedindo ajuda mudou completamente o rumo de sua vida. E tem mais uma surpresa, continuou Sofia, fazendo sinal para Lucas, que acionou um telão gigante. Na tela, surgiram rostos familiares de diferentes partes do mundo, comunidades da África, Ásia e América Latina, que haviam adaptado o modelo da Solar Light para suas realidades locais. Vejam, disse Sofia, cada lugar encontrou seu próprio caminho, mas todos compartilham o mesmo espírito, o poder da comunidade unida por um propósito. Regina não conseguiu conter as lágrimas quando sua filha anunciou a criação de um fundo de bolsas de estudo, batizado com o nome de seu José, o primeiro morador a confiar no projeto. Fernando subiu ao palco para o encerramento oficial da cerimônia. Olhou para a plateia diversa, empresários ao lado de líderes comunitários, estudantes universitários, junto com mestres de ofício locais, todos unidos por um propósito comum. Quando perdi minha empresa, começou ele, pensei que tinha perdido tudo. Mas aquela perda me levou ao maior ganho da minha vida. A compreensão de que verdadeiro sucesso não se mede por lucros,
mas pelo impacto positivo que causamos na vida das pessoas. Sofia juntou-se a ele no palco, seguida por Regina, Beatriz, Pedro e toda a equipe original. Juntos, eles representavam muito mais que um projeto de energia solar. Eram a prova viva de que transformação social é possível quando pessoas de diferentes realidades se unem por um bem maior. O sol está nascendo, disse Sofia, apontando para o horizonte visível através das janelas do galpão. E com ele, milhares de painéis solares em comunidades por todo o mundo começam a gerar não apenas energia, mas esperança. Fernando olhou para o céu clareando, depois para as pessoas reunidas ali. Seu império corporativo havia ruído, mas das cinzas nasceu algo muito mais valioso. Uma revolução silenciosa que continuaria crescendo e se espalhando, um raio de sol de cada vez. Está pronto para mais uma aventura? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando, com aquela mesma curiosidade que havia iniciado tudo. Sempre, respondeu Fernando sorrindo. Afinal, cada amanhecer traz uma nova oportunidade de fazer a diferença. E assim, sob a luz do sol nascente, uma nova fase começava. Não apenas para eles, mas para todas as comunidades que haviam aprendido que o verdadeiro poder não está na tecnologia em si, mas nas pessoas que a utilizam para transformar o mundo.